Olá, pessoal. Hoje estamos com uma novidade para você que está aí nos assistindo, aí no sábado pela manhã, no canal da Igreja Adventista de Araci, com a lição de jovens, que é a lição do conflito. Eu me chamo Jorge Alec, sou professor da sala de jovens daqui da igreja, e temos mais 3 pessoas aqui, outro professor aqui, né? Eu sou o Ailton, também sou professor da lição jovem aqui da Igreja Central e vai ser um prazer estar com vocês aqui nesse estudo. Olá, pessoal! É um prazer estar com vocês aqui no estudo da Lição Jovem. E nós também temos uma convidada especial, a universitária Angel. Seja bem-vinda, Angel. Muito obrigada, vai ser também um prazer estar aqui comentando com vocês essa lição incrível. E bom, e antes de começarmos, né, a comentar a lição, vamos fazer uma oração aqui com Renata, vai fazer uma oração para o nosso Deus. Oremos. Grandioso Deus, nós te agradecemos por esse momento. Pedimos que o Senhor nos ajude a compreender a tua palavra e que nós possamos também aplicá-la. Em nome de Jesus, amém. Amém. O tema da lição dessa semana é Batalha Espiritual 1. Então, a próxima semana terá a segunda, então é bom que você estude sua lição e venha comentar aqui com a gente. A lição dessa semana, ela tem um texto-chave, que é Daniel 10. Eu vou ler aqui rapidinho para vocês, Daniel 10, 12 até o 14. Começa assim. Ele continuou e disse: Não fique assustado, Daniel. Os seus pedidos foram ouvidos no céu e respondidos no primeiro dia. Quando você começou a jejumar diante de Deus e a orar pedindo sabedoria, eu fui enviado para encontrá-lo. Mas durante 21 dias, o príncipe que domina o reino da Pérsia me impediu. Foi então que Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar. Assim, eu consegui vencer os soberanos do reino da Pérsia. Eu vim para contar a você o que vai acontecer ao seu povo no fim da história, porque o cumprimento dessa profecia ainda está muito longe. Aqui na tirinha da nossa lição, a gente tem o que é que eu entendi, né? Eu levei logo para a parte da escola, né? A gente sempre tem isso na escola. Tem a criança indefesa, né? Tem o valentão, só que sempre tem alguém para te defender. Então aqui na lição eu coloquei na minha lição o irmão mais velho. E sempre quando o seu irmão mais novo tá sofrendo alguma coisa, alguém tá perturbando ele, o irmão mais velho vem em defesa. E na história de Daniel, ele retrata isso, né? Daniel estava pedindo ajuda contra algo que estava acontecendo na vida dele. Fala sobre, eu coloquei como que o valentão fosse Satanás. E o maiorzão aqui, Jesus, né? Que é um dos anjos que Jesus manda primeiro, né? Que foi impedido. E também ela leva, o textinho que eu li, leva a entender que, tipo, se a gente orar agora, nesse exato momento Deus já age, né? E a gente sempre tem isso muito escondido, né? A gente fala, eu oro e nada acontece. Então, aí Daniel mostra a diferença, né? Sim. Olha, Alec, eu também, no início, eu não entendi muito bem a tirinha. Ficou bem confusa. Mas, lendo o texto bíblico, eu também compreendi da mesma forma que você compreendeu. Que Deus sempre envia um anjo, envia um protetor para a gente. Nós sempre temos uma batalha a travar. Isso é fato. Mas Deus sempre age em prol do seu povo. Sim, ele sempre manda um reforço, né? Sempre vai ter alguém ali para nos defender. Que é, nos casos, os anjos, né? Que é relatado aqui. Nós somos... Eu me vi como esse menino pequeno, né? Nós somos pequenos, nós somos frágeis, nós somos indefesos. Não temos o poder e a capacidade de lutar contra o mal sozinhos. Então, Miguel é o nosso protetor. Isso mesmo. Na lição de domingo, o que é que você entendeu? Quando Deus ignora você. Olha, a lição de domingo, ela vem contextualizando inicialmente com a história de um pescador que encontrou uma mensagem dentro de uma garrafa. E essa mensagem, ela permaneceu intacta durante 101 anos. E essa mensagem só chegou à pessoa de destino, que seria um familiar
do homem que deixou aquela mensagem durante... 100 Passou anos, mais de 100 um anos século, depois. né? 100 anos depois. Então, eu entendo que muitas vezes a resposta não vem no momento que nós queremos. Muitas vezes nós fazemos um pedido a Deus e nós queremos a resposta imediatamente. E nem sempre é assim. Eu coloquei aqui que Deus tem 3 formas de nos responder. Uma é sim, outra é espere e outra é não. E nós estamos acostumados e queremos receber sempre um sim imediatamente. E nunca um espere, né? Eu creio que até um não a gente fica mais satisfeito, porque Deus já respondeu ali e pronto. Então a gente já sabe a resposta de Deus. Mas quando é um espere, que foi o que Daniel estava vivenciando, Daniel estava ali angustiado, orando, jejuando, e não tinha uma resposta de Deus. Nós também ficamos assim, angustiados. Mas existe o tempo para tudo. E Deus tem um tempo certo de nos responder. Muito obrigada. Eu queria destacar uma parte aqui que diz que Deus normalmente não nos responde imediatamente com uma voz audível ou uma mensagem de texto. Na verdade, a resposta chega a gente quando estamos em espírito de oração, quando estamos andando nos princípios dele, com o nosso coração voltado a ele. A gente pode, muitas vezes, não receber uma resposta assim clara e objetiva na nossa frente, mas a resposta chega, seja ela um sim, seja um não, e seja um espere. E o espere também nos leva a uma resposta, como aconteceu com Daniel, que o anjo chegou até ele. E acontece até de ocorrer explicações. Às vezes a gente descobre os motivos e agradece a Deus também por ter chegado no tempo certo. E para complementar, eu destaquei aqui uma frase que diz assim na lição: às vezes, a falta de resposta é a resposta. E aí, complementando o que Angel falou, como foi que Daniel agia, né, para que Deus o respondesse, né? No capítulo 10, fala especificamente de uma situação onde a resposta demorou, né? Mas o anjo chegou e deu a explicação que nós vamos ver mais para frente. Mas antes, no capítulo 9, né, Daniel obteve... No capítulo 14 demorou, né? No capítulo 9 e 10 tiveram respostas imediatas, não é isso? Isso, e o capítulo 14 explica, né? Então, assim, quando o anjo chega até Daniel, ele faz questão de destacar a forma como ele agia, né? Ele o quê? Ele se humilhava perante Deus, né? E quando eu destaquei esse verso, tem muito a ver com isso, que às vezes a falta de resposta já é a resposta. Como é que você está? Por que você está pedindo algo a Deus? Eu tinha marcado também o que eu tinha falado e tinha assim, um pouco mais abaixo da parte azul, tem a oração faz uma diferença gigantesca, pois influencia diretamente o mundo sobrenatural. Toda vez, como vocês falaram aqui, a gente pensa que a gente ora e nada acontece. Tipo, eu tô pedindo, mas Deus não tá me ouvindo. Só que a lição mostra que não. Ela fala até que assim que ainda a gente começar a pensar, Deus ele já agiu, ele já está começando a agir. Só que a gente tem que entender que o tempo de Deus não é o mesmo tempo que o meu. Então, tipo, se eu sei que, se eu tenho um estudo da Bíblia, se eu tenho uma oração, se eu tenho um relacionamento com Deus, eu vou saber entender o tempo dele e saber que nem tudo vai ser no momento que eu quero, né? Tipo, a história mesmo que tem no início da lição, que Renata leu, poderia a demora toda ali, mas a mensagem quando chegou foi a filha, né? A filha a neta do moço, pode ter chegado a resposta no tempo certo, tipo, poderia ser aquele tempo mesmo que ela estava precisando daquilo. Então, tipo, tem o tempo certo, Deus sabe o tempo certo, basta agora a gente esperar, né? E
na lição de... Pode passar para a segunda? Quer comentar alguma coisa? Só um detalhe Pode aqui falar. com relação à história e à nossa realidade. A gente não tem que esperar tantos anos para a nossa oração chegar até Deus. A lição mostra isso, que a nossa oração, e até Daniel 10, mostra que a nossa oração chega a partir do momento que a gente começa a orar a Deus, se humilhar perante Ele, buscando compreender. O anjo diz que a oração de Daniel chegou até Deus, foi ouvida, e a resposta já foi mandada assim que ele começou a orar e a fazer tudo aquilo. Então, a gente pode ter certeza que nós somos ouvidos, a resposta é mandada, e pode ser que demore um pouco, mas Deus nos ouve, Ele se inclina para nos ouvir, e essa é a melhor de todas as coisas. Isso mesmo. E a parte de segunda, né, que é a oração significa guerra. O que você entendeu, Ailton, sobre essa parte? Oração significa guerra, né? Eu acho interessante logo o início aqui da parte de segunda-feira, onde fala que o fardo no coração de Daniel superava seu desejo de festejar e celebrar a Páscoa, né? Isso, quando a gente traz isso para hoje, e uma outra parte da lição aqui, não lembro bem, eu destaquei, mas eu acho que não foi na segunda-feira, não. É onde fala que quando estamos em conforto, vivendo bons momentos, nós temos a tendência de estarmos mais distantes, orarmos menos, e a lição até dá uma dica de que a gente, na verdade, deveria usar isso ao nosso favor, né? Ou seja, se o tempo está confortável, está propício, a gente deveria aproveitar esse tempo para se empenhar mais em crescer espiritualmente, em orar. E por que a oração significa guerra? Porque é fácil compreender isso quando nós entendemos e nós temos a visão e a crença sobre o contexto que estamos vivendo. Nós cristãos acreditamos que estamos vivendo em um grande conflito, onde existem forças sobrenaturais do bem e do mal que estão tentando nos manipular, né? Uma tentando nos guiar para o caminho correto, que nos levará à salvação, e outra que está tentando nos desvirtuar deste caminho. Então, assim, a oração significa guerra. Como nós vimos no capítulo 10 de Daniel, ele orou por 21 dias, 3 semanas, e demorou. Obteve a resposta depois dos 21 dias. Quando o anjo chegou, ele deu uma explicação sobre a demora para Daniel. Isso nos leva a entender que a resposta às nossas orações não depende apenas da nossa necessidade, mas depende da necessidade daqueles que nos rodeiam, daqueles pelos quais nós intercedemos, e depende também da finalidade daquela oração, daquilo que nós estamos pedindo. O que Daniel estava pedindo envolvia a salvação de um povo. E hostes demoníacas malignas tentaram impedir que os anjos do bem trabalhassem para que aquilo acontecesse. Então, oração significa guerra por isso, porque não envolve apenas um pedido, envolve a intenção daquele pedido, o resultado que a resposta de Deus àquele pedido vai levar. E se não é do interesse do mal, o mal vai lutar para tentar impedir, mas nós sabemos e temos a certeza e convicção de que o bem sempre vence, né? O bem sempre vence o mal. É uma frase clichê, mas nós podemos encaixá-la aqui nesse contexto, né, do grande conflito que nós, como cristãos, acreditamos. Ou seja, precisamos orar sem cessar, pois estamos em guerra o tempo todo. Muito bom. E tem um texto bíblico aqui, que é Daniel 10, versículo 12, que vocês já até citaram, mas eu gostaria de ler também o texto completo. Diz assim: não tenha medo, Daniel,
porque as suas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia em que você dispôs o coração a compreender e a se humilhar na presença do seu Deus. Foi por causa dessas suas palavras que eu vim. Eu achei interessante o texto, porque fala que Daniel se humilhou diante de Deus. E que as palavras de Daniel fizeram com que o anjo fosse até ele. Isso me impressiona porque o contato de Daniel com Deus, a proximidade, a amizade, e mesmo assim o reconhecimento de que ele era pequeno demais e que ele precisava se humilhar, porque Deus era soberano na vida dele e ele precisava de uma intervenção, como a Ailton falou, precisava de uma intervenção dos anjos, de uma intervenção mais poderosa do que ele mesmo. E Daniel reconheceu isso na nossa vida também. Nós temos diversas lutas a travar. E nós precisamos reconhecer a grandiosidade do nosso Deus e o poder. E acreditar também que Ele ouve as nossas orações. E fala assim ainda, né? Complementando o que a Renata falou, na lição ela tem: talvez ele não esperasse que demorasse tanto, mas não parou de interceder só porque não houve resposta imediata. Muitas vezes, quando a gente ora uma vez e é uma oração rasa e o que a gente está pedindo a Deus não acontece. E ali mesmo a gente desiste daquilo, falando, não é da vontade de Deus. Só que, tipo, você nem orou direito. Não é, nem pediu não é direito. nem da tua, quanto mais da de Deus, né? Não é? Porque se você não teve nem a vontade de implorar pelaquilo, não, como eu tô falando, né? Você não tá tendo nem vontade daquilo que você está pedindo. E você vê, tipo, o poder que a oração tem, né? Tipo, no finalzinho, ela fala sobre isso. Ó, a história de Daniel 10 indica que as orações intercessoras dão a Deus o direito de mobilizar mais forças sobrenaturais para influenciar o coração daqueles por quem oramos. Ore. Então, a oração pelo outro é muito mais poderosa do que quando a gente ora por nós mesmos. Porque quando a gente ora pela gente, a gente sempre não fala tudo, ou não entrega tudo o que Deus está pedindo. Agora, quando a gente vê um irmão que está doente, ou outra pessoa, a gente até marca no grupo lá. A gente, bota no alarme aí 3 horas da manhã para todo mundo acordar e orar pelo aquele irmão. Então você vê, tipo, a oração intercessora, como ele fala aqui, ela é uma das orações mais fortes por conta, acho que, da entrega que as pessoas fazem na oração. Porque, como a Ailton falou, Daniel, ele deixou tudo de lado e focou só naquilo, né? E é o que a gente faz quando a gente tá orando por outra pessoa. A gente quer muito que aquela pessoa fique bem e tudo. A lição fala que as orações precisam ser intencionais e intensas, né? Tem que ser persistente naquilo que você está pedindo. Era exatamente isso que eu iria falar, né? Que Daniel, ele não sossegou enquanto ele não foi respondido. Então, muitas vezes nós desistimos logo no início, mas nós vemos através desse relato que nós precisamos ser persistentes. E o anjo fala, olha, Daniel, é que o príncipe da Pérsia estava sendo muito resistente. Nós estávamos travando uma guerra muito grande. Foi necessário chamar Miguel. E Miguel soluciona tudo, né? O incrível é isso, porque Miguel, ele vence todas as batalhas. Isso é maravilhoso. A persistência. Então, nós também devemos ser assim. Aí a parte de terça, né? Agora, que é as forças especiais do céu. Essa lição de terça-feira trata muito mais sobre os anjos, né? Às vezes a gente não tem muita compreensão sobre a vida dos anjos, do que se trata, o que eles fazem, como são. E a lição de terça-feira esclareceu muito sobre isso. Ela mostra que eles têm poder sobrenatural, que têm asas, voam rapidamente. Às vezes eles brilham por estarem na glória de Deus e às vezes assustam as pessoas por isso também. E também mostram a preocupação deles e a intensidade do empenho deles em cumprir as missões que Deus manda para eles. E essas missões são muitas vezes voltadas para a gente, para nos salvar. Ellen White fala que o céu está todo interessado
nesse desenvolvimento, nesse empenho de salvar pessoas, de combater as forças do mal, os anjos do mal. E também me faz pensar sobre como será o cotidiano de um anjo, não é mesmo? Muito ocupado, eles são muito ocupados. E também eu queria destacar uma parte da lição que diz que, por exemplo, na parte do anjo de Daniel 10, diz que ele não pôde chegar antes que ele terminasse de combater o rei persa. Então, eles não podem deixar seus postos, porque se chegar uma nova missão e ele deixar o posto dele, as forças vão prevalecer naquele lugar, naquele momento, naquela pessoa. E veja, um rei persa, alguém que tem muita influência, muito impacto em nações. Então, é de grande importância a missão dos anjos. E eles trabalham para salvar a mim e a você. E tudo isso também foi permitido a eles. Deus não faz tudo sozinho, foi permitido a eles participar. E aos anjos maus, observar isso também, para que todos tivessem discernimento do que acontece, do que é esse conflito espiritual. Tem uma partezinha aqui que fala assim, ó, pense só, em uma noite um anjo do céu destruiu todo o exército assírio de 185 mil soldados. Você imagina o poder dos anjos, né? Como ele continua, né? As forças celestiais de Deus incluem milhões e milhões de anjos. A quantidade de anjos criados por Deus. E como o Angel acabou de falar, tipo, os anjos, eles estão aqui, como Rosinha sempre fala, sobre o nosso anjo da guarda, né? Tipo, sempre eles estão aqui para nos proteger. Só basta a gente pedir, não é? A questão de Daniel foi essa. A oração dele foi pedindo a ajuda. E assim Deus fez. Então mostra as forças especiais do céu. Não somos deixados sozinhos, não é? À toa aí na guerra espiritual. E ele termina assim, né? Todo o céu está envolvido no auxílio e apoio aos filhos amados de Deus. Então todos os mundos não caídos estão ali auxiliando e apoiando os filhos amados de Deus, né? Que somos nós. Graças a Deus. Fascinante saber disso. E não estamos sozinhos. Só precisamos pedir. A parte de quarta, a palavra da rede semântica é proteção. O que é que vocês colocaram aí? O que você colocou, Renata, na palavra? Eu coloquei várias palavras, como sempre, mas eu gostaria de destacar um versículo do Salmo 91, versículo 11, que diz assim: porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Amém. Esse texto é maravilhoso e Jesus usou esse texto no momento da tentação. E eu gostaria de destacar a palavra cuidado. Nós temos um Deus que cuida de cada um de nós. Temos um Deus que também envia os teus anjos para nos proteger. Então, é incrível saber disso. Nós nos sentimos mais seguros. Pode falar, Ailton? É interessante esse versículo aí que Renata usou. Interessante que Satanás usou isso para tentar Jesus, né? Então, assim, é uma promessa que existia já no Antigo Testamento, em Salmos, e Satanás usou isso para tentar Jesus, quando desafiou ele a se jogar. E do alto do templo, né? E isso nos leva a entender que não é porque os anjos estão à nossa disposição, nós temos que abusar, né? Bom sentido. Em que sentido? No contexto, quando Satanás usou esse texto para tentar Jesus, foi um contexto onde ele queria que Jesus provasse a Deus, né? E a gente não pode aproveitar esse benefício de termos anjos à nossa disposição para conscientemente praticarmos coisas ruins. Por exemplo, vou me afastar de Deus por um tempinho. Claro que isso, na maioria das vezes, não acontece de forma intencional, é aos poucos, é no vacilo da comunhão a cada dia. Mas nós precisamos acordar que
essa promessa é para quando nós estamos firmes com Deus, né? É lógico que a misericórdia de Deus nos alcança e ele acaba agindo até em momentos de fraqueza. E se não fosse essa misericórdia, com certeza já teríamos sido devorados pelo o diabo, né? E a própria Bíblia fala que ele está como um leão rugindo ao nosso redor, né? Pronto para nos devorar. Mas Deus usa os anjos para nos proteger, né? E nós precisamos usar isso a nosso favor no progresso da obra, né? Da pregação do Evangelho. Entender que nós não estamos sozinhos nessa luta contra o pecado. Verdade. E a sua palavra foi? Da rede semântica? Não teve palavra. Foi um Teve textão. várias palavras. A minha palavra foi escudo. Assim que eu vi proteção, eu lembrei da música de Daniel Lidick, né? Aquela escudo, minha glória. Aí eu coloquei Salmos 3:3, que é: mas o Senhor é o escudo que me protege, que protege a minha glória. O Senhor me faz andar de cabeça erguida. Então mostra que, tipo, a gente tendo o Senhor na nossa vida, a gente consegue andar de cabeça erguida, porque quando Jesus morreu na cruz, ele fez a gente justo perante ao céu, né? A gente perdeu todo aquela parte de não merecedores. Agora a gente pegou os méritos de Jesus, né? Pra gente. Então a minha palavra foi escudo. Você falou um salmo ou um pedacinho de uma música de Daniel Lidick? Um salmo. Porque 3:3. Daniel é um salmo, né? Graças a Deus. Angel, a sua palavra. Eu leio um salmo, eu penso, nossa, Daniel tá aqui, hein? Minha palavra foi atenção. Porque proteção me lembrou de atenção, ação. Então eu pensei na atenção que é destinada a nós por meio dos anjos, por meio de Deus, por meio de também anjos que somos nós, missionários, pessoas levadas por Deus a encontrar outras pessoas que muitas vezes não são enxergadas. Então acredito que a palavra atenção é muito importante para o ser humano. Quando você dedica uma visita, uma palavra amiga a alguém, e saber que tem anjos que trabalham intencionalmente para te salvar, mesmo que você seja crente, que você não seja. Só saber do amor de Deus e do impacto disso para sua vida, eu acho impressionante, essencial, maravilhoso. Vamos então para o Grande Príncipe. E ele começa falando sobre que Deus ele presta também atenção nas necessidades dos anjos, né? Por isso que quando o anjo ele estava precisando de ajuda, ele mandou um anjo para ajudar ele, né? A se defender. E ele vem falando assim: em Daniel 10 encontramos Jesus dando apoio a um anjo muito poderoso. Embora não seja mencionado pelo nome, é razoável concluir que o ser angélico do verso 11 é o mesmo anjo que aparece nos 2 capítulos anteriores, identificados como o anjo Gabriel. É um dos anjos mais fortes, né? Ele sempre foi relatado nos capítulos anteriores de Daniel. E o anjo que foi mandado para ajudar foi o anjo Miguel. E ela bota aqui sendo Jesus. E eles dão os pontos ainda porque Miguel é Jesus, né? A lição ela dá a primeira coisa sobre o significado do nome Miguel, que é quem é como Deus. É um título perfeito para Jesus. A segunda é que, embora os anjos como Gabriel às vezes solicitassem apoio, Miguel nunca precisava de apoio, pois ele sempre é vitorioso. Então, quando Deus mandou Miguel ajudar Gabriel, não tinha como Gabriel perder, já que Jesus não tem como perder para Satanás. E o terceiro Miguel é o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus. No contexto bíblico, um príncipe atua como chefe ou comandante, o que descreve de maneira bastante apropriada o papel de liderança de Jesus sobre os anjos. Então mostra ainda que, além de ele ser um dos anjos mais poderosos, ele sempre é vitorioso e ele é o chefe dos anjos. Então mostra todos os títulos aqui de que Miguel é Jesus, né? Eu achei muito interessante a parte da lição que fala sobre a volta de Jesus. Eu acho que é Paulo que fala que ele virá com voz de arcanjo. Então, dá
tudo a entender que Miguel, que é um arcanjo, o arcanjo, ele é Jesus e tem todo esse poder. E achei muito interessante também como os anjos também precisam de ajuda. Não só a gente que precisa de ajuda, os anjos. Isso é interessante porque eles estão lutando contra seres iguais a eles, com os mesmos poderes, né? Seres caídos. E interessante aí que sobre essa questão de Miguel ser ou não ser Jesus, isso ocorre mais porque em alguns textos da Bíblia ele é citado como o arcanjo Miguel, e aí muitos interpretam de que ele não é, ele é um anjo forte, poderoso, mas na verdade a lição explica que esse título arcanjo Miguel é só para explicar que ele é um chefe dos anjos, né? Na hierarquia do exército dos céus. Eu gostaria de destacar um trechinho, o trechinho final dessa parte de compartilhe, que diz assim: Jesus é o nosso divino príncipe da paz, nosso guerreiro que luta pelos seus filhos. Ele é o arcanjo, o líder dos anjos, e com a sua palavra, legiões de seres celestiais entram em ação. Bonito, é lindo, né? esse texto. E esse texto resume o que Miguel é. Isso mesmo. Alguém mais comentar quinta-feira? A parte de sexta é guerra intensa. Vai falar, resumindo as coisas que a gente acabou de ler. E ela começa, vou ler só o iniciozinho aqui. Enquanto Satanás procurava influenciar as mais elevadas autoridades no reino da Médio-Pérsia para que não se mostrassem favoráveis ao povo de Deus, anjos trabalhavam no interesse dos exilados. Era uma controvérsia no qual todo o céu estava interessado. Por intermédio do profeta Daniel, temos um lapejo dessa poderosa luta entre as forças do bem e do mal. Então, o poder da oração, como a gente tinha falado bem lá no início, que move os poderes sobrenaturais, aí ela relata um pouco nisso no início, né? Tipo, Satanás, ele fez ali o reino da Médio-Pérsia ir contra, né, o povo de Deus receber as coisas que eles estavam pedindo. Então, os anjos, quando Daniel não sabia disso, tipo, não tinha como ele saber que a oração dele ocasionou tudo isso que a gente está vendo. Então, tipo, imagina se a Bíblia relatasse a nossa história e a gente tá aqui pedindo, só que tá demorando muito, ou a gente pede e acontece na hora. A gente nunca sabe o que é que tá acontecendo, né? A gente não tem como saber. E aqui a gente consegue ver a visão de Daniel e a visão dos anjos ainda. Ver toda a batalha que ocorre quando a gente faz uma oração, quando a gente faz um pedido sincero a Deus, que foi o que Daniel fez, né? E isso também revela que o grande conflito continua. Mesmo que a gente consiga vencer uma batalha, o grande conflito vai continuar, a guerra vai continuar até Jesus voltar. Então, as nossas orações não devem cessar também. Nós devemos continuar em oração. Como a lição fala, né? Eu até marquei aqui que ela no finalzinho tem assim: orar como Daniel. É você deixar tudo, você se humilhar perante Deus, né? Interessante é que o tema da sexta-feira é guerra intensa, né? E sabe o que é perigoso? Quando nós não percebemos a intensidade dessa guerra. Você acredita na realidade do grande conflito e você não está percebendo a intensidade dessa guerra, tem alguma coisa de errado com você, né? Você não está fazendo a diferença. Você não está incomodando aqueles anjos que impediram o anjo de chegar durante 21 dias. Então, a gente precisa abrir nossa mente, o nosso coração, e entender que a guerra realmente é intensa. É intensa. Não há tempo para descansar nessa guerra. Se você não está percebendo a intensidade, é porque você está descansando. É isso mesmo. Gente, estamos chegando já no finalzinho já da nossa lição da Escola Sabatina. Quero saber se mais algum de vocês tem alguma coisinha para falar, para finalizar. A gente que estudou a lição
sabemos a importância da oração. Mas tem pessoas que não sabem da importância da oração, da missão dos anjos, de como isso influencia o trabalho de Deus e o grande conflito. E a lição pergunta aqui: quais aplicações práticas você pode fazer em sua vida de oração no que se refere a outras pessoas? A gente pode orar por elas, já que às vezes tem pessoas que não oram, não sabem desse recurso, não oram por elas mesmas, pela sua vida espiritual, da sua família. Então, a gente pode orar por essas pessoas e a gente também pode informá-las sobre o que acontece, né? Usar da verdade, sermos inteligentes com essa informação. Mesmo. Fala a mesma coisa, Renata? A mensagem que eu gostaria de deixar é justamente de você não desistir, de você persistir em oração, em jejum, assim como fez Daniel. Independentemente do tempo que leve para você obter a sua resposta ou para você enxergar a sua resposta, né? Porque Deus, ele já responde desde o início, mas talvez você só enxergue no momento que Deus designou para isso. Interessante que o jejum de Daniel não foi apenas um jejum de alimentos. Ele parou de usar os óleos. Os óleos eram os perfumes, né? Que eles usavam. Eram óleos essenciais. É como se tudo que favorecesse um pouquinho do eu atrapalhasse ali a comunhão, né, dele com Deus. Então era de forma intensa, era totalmente ligado a Deus. Eu queria terminar, antes de você concluir, falando essa parte da lição. Os anjos são enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Orem, meus irmãos, orem como nunca oraram antes. Não estamos preparados para a vinda do Senhor. Precisamos fazer um trabalho pleno para a eternidade. É incrível o poder da oração, né? A gente temos que ter isso em nossas vidas. Tipo, a gente tá muito acostumado em só orar quando vai dormir, orar só quando acordar. A gente temos que orar como Daniel. A gente temos que orar a todo momento. A gente temos que pedir a presença de Deus a todo momento. O tempo que a gente está vivendo ainda tá as coisas ainda estão leves ainda, para o que a Bíblia relata que há de vir. Então, tipo, se nas coisas leves a gente já tá tropeçando, imagine quando chegar às dificuldades, as coisas mais difíceis. A gente ainda tá vivendo em um país livre, com leis que protegem os cristãos. Mas e quando chegar o momento que tudo isso não ter mais ali, se a gente não tem mais essa liberdade, essa segurança? Será que a gente vai ser como Daniel? Eu quero ir para a rocha, que é Jesus. Eu quero orar, eu quero me entregar. Então a gente tem que lembrar que, tipo, a oração, a lição dessa semana, ela trouxe que a oração é um meio da gente se reconectar com o nosso Deus. Então, a gente orar por um irmão. E se você também tem algum testemunho, se quiser escrever aí nos comentários sobre uma oração que ocasionou em alguma coisa. Eu pedi tal coisa e quando eu acordei, Deus foi ali e me mostrou o que era. Ou eu tô há 20 anos pedindo algo e Deus ainda acha que não é o momento certo para me mostrar. Então a lição trouxe para nos mostrar que, tipo, o tempo de Deus não é o mesmo que o nosso. E o poder da oração. O que é que a oração, quando eu começo a orar, o que é que acontece no que eu não estou vendo, nas coisas sobrenaturais? Nos ensina a sermos pacientes, não é? É isso mesmo. Então, vamos orar nesse instante para finalizar. Só que antes disso, eu quero agradecer a vocês que estão nos assistindo, a você que está assistindo o culto de sábado. E essa vai ser a cara nova da lição da Escola Sabatina. Então, todo sábado, na hora da lição, a gente vai estar aqui para passar um pouco da lição de jovens para vocês, um pouco do que a gente entendeu, do que a gente estudou. Então, vocês vão ver sempre nós três e um convidado. Semana que vem, a nossa convidada vai apresentar no meu lugar, mas a gente vai ter um convidado, só vão saber na hora que vir assistir. Então, a gente não irá anunciar quem é. Tá certo? Então, a Ailton vai fazer uma oração para a gente encerrar. Então vamos lá. Até semana que vem.
Meu Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado pela lição da Escola Sabatina que estudamos, onde podemos aprender um pouco mais e revisar aquilo que já sabíamos sobre o conflito, o grande conflito, o contexto em que estamos inseridos como cristãos. Obrigado por mais uma revelação inspirada. Fica conosco durante essa semana, com cada um que está nos assistindo aí através do YouTube, das redes sociais. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Até a próxima.